espírito, né? Aqueles gomos do fruto que está sendo falado aqui às terças-feiras. O primeiro foi o amor, o segundo, o gozo. O primeiro foi o presbítero Elias Domingues, o segundo foi o gozo, foi o presbítero Felipe Aragão, o terceiro, paz, Jorge Montgomery, lá da Zona Oeste. O quarto nós não tivemos, não é? Que seria longanimidade, está faltando, mas o quinto foi benignidade com o presbítero Marcos Figueira e bondade com o presbítero Sidmar. E hoje, o presbítero Vinícius estará falando sobre fidelidade, né? E na última terça-feira, teremos o presbítero Vitor Hugo falando sobre temperança, se não me falha a memória, mansidão, e temperança, o Vitor Neves, presbítero, dirigente da congregação Betesda. Isso posto, vamos estar de pé para a leitura que será feita. Logo após a leitura, sentemos e ouçamos, para em seguida ministrarmos a ceia. Saiu dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Gálatas, capítulo 5. Carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. É o nosso texto, é o nosso estudo. Carta aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 16. Quem achou, diga amém. Diz então assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Podeis sentar. Irmãos, como bem foi já mencionado aqui pelo nosso pastor, estamos nessa série que Deus colocou no coração do nosso pastor de falar. Nós falamos já sobre os dons e agora estamos falando sobre o fruto do Espírito. E recapitulando um pouco aqui até o que o presbítero Sidmar falou na semana passada, mas vale lembrar, a repetição sempre é pedagógica. É o fruto. A gente às vezes tem costume de falar os frutos, mas é um fruto só, o fruto do Espírito. Se os irmãos jogarem na internet, ou se forem procurar algum estudo, é muito comum, inclusive, didaticamente também é muito próprio de usar, a figura da laranja, porque ela é um fruto que tem vários gomos dentro dela. Então, o fruto do Espírito é um só, mas há várias virtudes ou habilidades dentro desse fruto. E cada habilidade dessa que nós estamos, ou cada virtude é que nós estamos abordando. Relembrando também que já foi falado, o fruto não é necessariamente uma fruta, mas pode ser representado. O fruto, tudo aquilo que é cultivado, tudo aquilo que você cultiva. Então, o fruto do Espírito, da mesma forma, ele é algo que é cultivado, não é algo natural nosso, mas é algo que vai ser cultivado dentro de nós. O que Paulo justamente vai estar falando aqui para as igrejas na Galácia é justamente dessa luta que tem dentro de nós, dentro do ser humano.
Há uma luta entre carne e o espírito. E alguns usam até uma frase como, imagine como se o espírito fosse um leão e a carne fosse outro leão. Só que um leão está mais forte do que o outro. E você pergunta, por que um está mais forte do outro? Porque um você alimenta mais. Se você quer que o espírito vença a carne, você tem que alimentar mais o espírito. Automaticamente você estará mortificando a carne. Agora, se você não alimenta o seu espírito, se você só alimenta a carne, só alimenta os prazeres da carne, o seu espírito enfraquece. Então, Paulo vai dizer que o homem natural, essa nossa natureza que depois que Adão pecou, essa natureza nossa pecaminosa, ela se inclina para coisas ruins. É o que ele vai falar na primeira listagem aqui. Vai falar das obras da carne. E agora, na segunda listagem, ele vai falar, mas se você andar no Espírito, depois que você se entrega, depois que você realmente aceita Jesus, recebe com Ele, recebe o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo vai cultivando, vai trazendo uma nova vida, e o fruto do Espírito vai ser cultivado em você. Então, nós falamos aqui já sobre o amor, e já falamos que o amor de Deus é diferente do amor do mundo, o amor romântico. O amor de Deus não é só um sentimento, ele é uma ação. Falamos aqui sobre paz. A paz de Deus é diferente da paz do mundo, não é somente a ausência de guerra. A paz de Deus é também desfrutar da paz em meio à guerra, em meio à tempestade, em meio ao problema da tua vida, você tem paz. Falamos também da alegria, do gozo, diferente da alegria do mundo, da felicidade do mundo, que é passageira. Ora você está feliz, ora você está triste. A alegria espiritual e a alegria de Deus, não. Você pode estar com problema, você pode estar passando várias coisas, mas em Cristo você se alegra e as suas forças são renovadas. É espiritual. E agora nós vamos falar sobre fé. Falamos sobre benignidade, bondade, e hoje falaremos sobre fé, ou, na verdade, fidelidade. E por que algumas traduções justamente trazem essa questão de... Algumas traduções vão trazer fé, a nossa, outras vão trazer como fidelidade. É porque a raiz da palavra é a mesma. Mas muito mais do que isso. É porque, independente de fé ou fidelidade, a ideia aqui no original é que essa fidelidade, na raiz, quer dizer algo que é copiado do original. Quer dizer algo que é uma réplica, não é uma cópia mal feita, não é uma coisa pirata, é uma cópia exata do original. Então, aquele que é fiel, nós estamos dizendo que ele é uma réplica, que ele é uma extensão. Ou mais, dizemos que aquele que é fiel é aquele que decidiu copiar o jeito, o padrão de Deus. Então, a fé tem a ver com isso, porque essa pessoa que tem esse fruto, o Espírito Santo vai moldar e vai criar em você a fidelidade, é aquele que acredita tanto na causa, irmãos, mas acredito tanto na causa, que ele está disposto a dar a sua vida por ela e não negá-la sobre nenhuma hipótese. Então, a fé, ela é uma característica dessa fidelidade, ela está linkada com essa fidelidade, porque ela está tão entranhada, essa pessoa está tão entranhada com esta causa, que se for preciso morrer por essa causa, ela morrerá. Então a fidelidade é isso, irmãos. A fidelidade, ela tem a ver com a gente copiar, com a gente estar parecido, uma cópia de Deus, imitar esses padrões de Deus, ser fiel a esse Deus, ser uma cópia fiel a esse Deus. Interessante é um exemplo que eu li de um relato, de um testemunho de um missionário em inglês, que vai passar uns 30 anos na África. Se não me engano, acho que é David Livingstone, o nome desse missionário. E vai falar que ele passa 30 anos na África, e quando ele vai ali pregar na África, ele coloca no seu coração o seguinte: olha, eu vou morar numa aldeia, em todas as outras aldeias que eu passar, eu vou pregar Jesus. Mas na aldeia que eu morar, eu não vou falar Jesus, eu vou viver Jesus. E ele vai passar 30 anos ali. Depois de 30 anos, há algumas complicações ali médicas, ele é picado por alguns animais peçonhentos, ele sofre mordida de alguns animais ferozes, leões, outras coisas. É preciso ele sair para fazer do país, do continente africano, e retornar para a Inglaterra para poder fazer uma cirurgia e alguns tratamentos médicos. Então, a igreja manda outro missionário no local dele. Esse missionário, não sabendo daquilo que o missionário David Livingstone tinha colocado no seu coração, ele chega na aldeia,
E como é de costume, um missionário, ele decide fazer o seu primeiro culto na aldeia aonde ele moraria. Ele vai morar exatamente na mesma casa que morava o missionário David Livingstone. E é natural que, ao fazer ali aquele ar livre, aquele culto, ele chama todos ali daquela aldeia e ele começa a pregar sobre a vida de Jesus ali naquela aldeia. E vai falar ali a história que ele vai pregando ali Jesus, e vai pregando, e vai pregando, e vai pregando a vida de Jesus, e num dado momento o pessoal interrompe ali a pregação, e aquele líder tribal vai falar o seguinte: ô pastor missionário, peraí, esse homem que você está falando eu conheço, só que você está falando o nome dele errado. Ele já morou aqui, ele vivia aqui com a gente nessa aldeia. O nome dele, que eu saiba, é David Livingstone. O senhor está chamando ele de Jesus o tempo todo? Aí o missionário entendeu o seguinte, que aquele homem viveu tão intensamente Jesus, aonde ele vivia, que ele mesmo era confundido com o próprio Jesus. Essa é a ideia de fidelidade, irmãos. Esse é o fruto do Espírito que a fidelidade gera em nós. Parecermos com Jesus, termos a imagem de Jesus, sermos a réplica de Jesus por onde quer que a gente vá. Amém? Irmãos, mas essa fidelidade, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser uma fidelidade condicionada e uma fidelidade incondicional. A fidelidade condicionada, ela não é legal, ela é ruim. Por quê? Porque a fidelidade condicionada, a pessoa pensa o seguinte: eu vou permanecer fiel se alguma coisa acontecer. Ela tem uma condição. Eu permaneço fiel se Deus fizer o que eu quero. Eu permaneço fiel se Deus atender os meus desejos. Eu permaneço fiel se eu ganhar tudo aquilo que eu estou pedindo. Eu permaneço fiel apenas nessas condições. Irmãos, e a história na Bíblia já nos mostra que isso é errado. Basta a gente ver a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira vai dizer ali em Atos que Barnabé, José, também chamado de Barnabé, ele tinha um campo, como se fosse uma fazenda. Ele vai vender aquele campo, vai pegar aquele dinheiro e vai entregar ali tudo que ele vendeu naquele campo e vai entregar ali aos pés dos discípulos, aos pés dos apóstolos. E os apóstolos então vão pegar toda aquela renda e vai dizer o texto em Atos que eles vão distribuir conforme a necessidade dos santos. No capítulo seguinte, Ananias e Safira têm um campo e eles poderiam muito bem, irmãos, o campo era deles. Eles poderiam vender e dar 10%, dar o dízimo, eles poderiam vender e dar a metade, eles poderiam fazer isso, mas não. Eles visaram imitar a Barnabé, eles visaram talvez um status que eles teriam ali, e eles vendem, vamos dizer que vendessem por 100, e eles chegam aos apóstolos e falam que venderam por 90, e dão aquele dinheiro para os apóstolos. Primeiro chega Ananias, ele vai dar. E Pedro pergunta a ele: você vendeu, vamos supor aqui, você vendeu por 100 esse terreno? E vai dizer o texto que Ananias vai falar: sim, eu vendi por 100. Mentira, ele tinha vendido por 90 e tinha embolsado os outros 10. Por que ele estava querendo dizer isso? Porque Barnabé, no capítulo anterior, tinha vendido tudo e entregue. Então, eles também quiseram encher a boca e dizer que venderam e tudo que eles venderam estava entregando. Então, o Espírito Santo ali toma Pedro ali e ele vai falar: bom, por que você mentiu isso? Você podia ter dito qualquer coisa. E naquele mesmo momento vai dizer o texto então que Ananias suspira e cai. O pessoal pega ele e enterra. 3 horas depois, aparece sua esposa, fala a mesma coisa. E Pedro repete e fala: por que você tentou a Deus? Está aí os pés daqueles que sepultaram teu marido. Ela respira e morre na mesma hora, irmãos. Por quê? Fidelidade condicionada. Primeiro porque eles estavam querendo ter uma aparência de fidelidade, quando na verdade o seu coração não era fiel de verdade. Eles estavam querendo ser fiéis porque eles olharam Barnabé, porque eles olharam o próximo. Me lembro também a história de Caim, que quis apresentar, só que de qualquer maneira, o seu sacrifício, porque olhou de Abel, e não porque o seu coração estava querendo adorar e apresentar o sacrifício correto ao Senhor. Ananias e Safira, eles tinham a vontade, era de aparecer, era de poder o povo encher a boca e dizer: olha, eles também deram tudo que eles venderam. Então a fidelidade deles era para mostrar para os outros que era fiel, era para mostrar que era mais santo, era para mostrar que eles estavam melhores. E isso, irmãos, nunca dá certo. A fidelidade que o Espírito Santo verdadeira vai gerar em nós, ela é incondicional, irmãos. O Espírito Santo gera em nós a fidelidade, não é para a gente aparecer.
não é para a gente ser melhor do que ninguém, não é para a gente bater no peito, mas para que a gente possa ser a imagem de Cristo. Aleluia. Sem esperar nada em troca. Incondicional. E a fidelidade incondicional, a Bíblia também nos dá exemplos fortíssimos. Em Esther, capítulo 4, versículo de 13 a 17, é o momento em que Esther está conversando ali através de cartas ali com o seu tio, Mordecai, algumas versões Mardoqueu. E no capítulo anterior, Amã tinha tramado algo terrível, ele estava furioso contra os judeus e ele arma algo, ele vai até o rei e fala com o rei, rei, tem um povo aí que não segue as leis daqui do teu reino. Se você acha isso certo, eu acho errado. É melhor fazer cartas, mandar para todas as províncias e mandar matar esse povo. O rei então escuta ele, sela ali, ele manda cartas para todos os lugares. Os judeus ficam sabendo daquilo, Mordecai sabe daquilo, e aí ele vai chorar, ele vai rasgar suas vestes, ele vai orar, e manda esse recado para Esther. Então, a Esther, ela fala o seguinte para o tio dela, fala, olha, peraí, você está pedindo para eu ir lá e eu sou a rainha, para eu tentar negociar com o rei, para eu tentar falar em nome do povo judeu, para ver se o rei tem misericórdia do povo judeu. Mas não é tão simples assim, Mordecai. Aqui é o seguinte, ninguém é permitido entrar na presença do rei sem que o rei lhe chame. E se você entrar na presença do rei sem ser chamado, a pena é morte, a não ser que o rei estenda o cetro em sua direção. Se o rei estender o cetro em sua direção, ele não morre. Mas depois disso, sabe o que Esther fez, irmãos? Ela vai falar a seguinte resposta para Mordecai. Mas quer saber, tio? Olha, jejua aí 3 dias e 3 noites. Eu também vou jejuar aqui. Não comerei nem beberei. Eu e minhas moças 3 dias e 3 noites. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar na presença do rei. E se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Em outras palavras, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei se eu vou viver, eu não sei se eu vou morrer. Mas aquilo que está no meu coração para fazer, eu farei. Eu vou ser fiel sem esperar nada em troca. É incondicional. Outros 3 jovens que conhecemos muito bem, incondicional. Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai dizer ali, Nabucodonosor constrói aquela estátua, toca a buzina, manda todo mundo ajoelhar, manda todo mundo se prostrar. E esses 3 não se prostam. Eles ficam lá parados. Aí o pessoal avisa o rei fala, acho que eles não entenderam, peraí, vamos de novo. Ele vai neles, olha só, vocês não entenderam, vai tocar a buzina e é para vocês ajoelharem, beleza? Toca a buzina, eles não ajoelham. E aí ele fica furioso e ele fala o seguinte, olha só, eu vou mandar aquecer a fornalha, quem não for vai ser lançado na fornalha. Eu vou aquecer essa fornalha 7 vezes mais. E se eu jogar vocês lá dentro, está escrito, ele diz assim, quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego simplesmente respondem o seguinte, rei, acerca deste negócio, nós não temos que lhe responder nada, porque se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha. Aleluia. Mas o interessante é o seguinte, mas se Deus não quiser nos livrar, ainda assim, nós não nos curvaremos perante os teus deuses e perante a tua estátua. Aleluia. É fidelidade incondicional, irmãos. A vida do crente é exatamente assim. A nossa fé está pautada, está firmada em algo firme, está firmada no autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Nós não esperamos nada. Agora, o interessante, irmãos, é que aconteça o que acontecer nesses casos, a gente tem que entender que essa fidelidade vai gerar algumas características. Algumas características de quem tem essa virtude ou essa habilidade dentro do fruto do Espírito, no gomo fidelidade, algumas características são naturais. Primeira característica de quem cultiva a fidelidade é a obediência. Quem tem o fruto, irmãos, do Espírito da fidelidade, obedece. Quem cultiva a virtude da fidelidade, vive sobre a orientação do Senhor. Quem cultiva o fruto da fidelidade, a virtude da fidelidade, não vive em rebeldia. Não entra em esquemas de rebeldia, não é rebelde.
Por isso Samuel vai dizer lá em 1 Samuel 15, 23, que é perigoso a rebeldia. Ele vai assemelhar o pecado de rebeldia ao pecado de feitiçaria, irmãos. O Espírito Santo nos diz, cuidado para não ser crente feiticeiro. Obediência. E isso é muito sério, irmãos. Em Gênesis, o próprio Deus vai chamar Abraão. E por que ele é o pai da fé? Exatamente por isso. Porque Deus chama Abraão, ele fala, Abraão, sai da tua terra, Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu engrandecerei o teu nome, eu te abençoarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 4, se eu não me engano, o que Abraão faz? E Abraão partiu conforme o Senhor lhe ordenara. Obediência. Quem tem o fruto do Espírito, irmãos, é obediência. A questão agora da obediência, irmãos, é que é muito fácil para a gente, quando há obediência, quando nós temos que obedecer, aquilo que Deus ordenou está alinhado com aquilo que a gente já pensava, aquilo que a gente já tinha mapeado. Aí é muito fácil. Aí a gente pode até encher o peito e falar, não, eu obedeci ao Senhor, eu fui fiel, eu tenho fidelidade. Ora, mas a gente já tinha mapeado o mesmo destino. Agora a questão é, e quando Deus manda ir para um lugar e o teu coração, o teu planejamento, os teus sonhos, estavam apontando tudo para o outro lado? Aí a gente entra em crise. A fidelidade, a obediência de quem tem a fidelidade é quando nós estamos querendo ir para o norte, nosso planejamento é para o norte, nosso desejo é para o norte, nossos desígnios é para o norte, mas Deus fala, vai para o sul. E nós vamos para o sul simplesmente porque Deus mandou. Obediência. E nós vamos obedecer a voz dele, irmãos, por causa... Não por causa do que ele é, mas não por causa do que ele prometeu. Porque muitas vezes, às vezes a pessoa espera que fala, olha, venha para o sul, porque lá no final vai ter bênção, vai ter casa, vai ter carro, vai ter uma prosperidade, vai ter... Ah, Senhor, o que tu não falou antes? Vamos embora, eu vou agora. Não, irmãos, muitas vezes não vai ter isso, muitas vezes Deus nem vai falar nada. Muitas vezes vai ser o contrário, no meio vai ter muito deserto, muita peleja, muita luta. Sabe por quê? Porque, na verdade, irmãos, Deus, o nosso prêmio, não é coisas materiais, não é algo que Deus possa dar. Deus não trabalha com barganha, Deus não trabalha com moeda de troca. A gente obedece por quem Ele é. A gente obedece e a obediência já é o nosso prêmio. Aleluia. E é isso que a gente faz, obedecer ao Senhor. Segunda característica também, de quem gera a fidelidade, de quem tem a habilidade ou a virtude da fidelidade dentro do fruto do Espírito Santo, é honestidade, irmãos. Honestidade nos negócios, honestidade nos relacionamentos. Não é enrolão, não é caloteiro. Uma vez eu ouvi essa frase e ela é interessante. Ela fala assim, irmãos, a pessoa está devendo, irmãos, acontece, está devendo, aconteceu algo, não espere nem o credor ligar, liga para ele. Todo credor, irmãos, praticamente todo credor, ele aceita você não ter o dinheiro para pagar na data e de repente negociar. Ele não vai gostar, mas ele aceita. Agora, o pior, irmãos, é você desligar o telefone, é você deixar de lado e dizer que não viu a mensagem, mentir, dizendo que nem ouviu e nem sabia de nada. Amém? É isso mesmo. É o fruto do Espírito, a fidelidade. Quem tem a fidelidade, quem é réplica de Deus, quem é a imagem do original, quem se assemelha, quem cultiva o padrão de Deus, irmãos, não é caloteiro, é honesto. Não é enrolão, não tem duas palavras. É por isso que Mateus 5,37 vai dizer, a palavra do crente seja sim, sim, e não, não. Honestidade. Honestidade nos negócios. Honestidade por onde você for. Por isso que 1 Tessalonicenses 4, e eu vou aproveitar até o telão, 4, versículo 11, Paulo também vai dizer isso para os tessalônicos.
sobre essa questão da honestidade. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, e verso de número 11. 11 e 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como vô-la temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Irmãos, não é só quem está aqui dentro tem que saber que você é honesto, não. Os de fora têm que olhar para você e saber que você é um crente honesto, que você é a imagem de Deus, que você não é enrolão, que você não dá golpe, que você não deixa devendo. Você é fruto, você gera o fruto do Espírito. Aleluia. Honestidade. Isso tem muito a ver com caráter, irmãos, que já foi muito falado aqui semana passada. Nós viemos da série de dons espirituais e agora estamos na série do fruto do Espírito. E de fato, irmãos, é por isso que eu creio que Deus deu justamente esses temas ao nosso pastor, ao nosso ministério, para a gente entender essa importância. Os dons é importante, irmão, e no meio nosso pentecostal é muito comum a gente dar essa importância aos dons. Mas os dons, eles são resultados, foi bem falado aqui semana passada, eles são resultados da vida cristã. Eles são o resultado de uma vida de intimidade, de oração, de jejum, quando você busca a Deus. Mas a verdadeira vida cristã é isso, é o fruto do Espírito, é o amor, é paz, é gozo, é temperança, é longanimidade. Por isso que tem a ver muito com o caráter, assim como benignidade e bondade, irmãos. De nada adianta, irmãos, eu vir para cá e sapatear, eu falar em mistério, eu entregar profecia e lá fora eu estar devendo. Não adianta nada eu vir aqui, entregar meia dúzia de profecia para o meu irmão, eu marchar no poder, girar com o varão, deixa o menino rodar e lá fora meu nome ninguém sabe. Eu sou conhecido como caloteiro, como mentiroso, como uma pessoa que não honra, essa pessoa imita Deus. Irmão, que crente nós estamos sendo? O fruto do Espírito é tão importante, irmãos. Eu não estou dizendo que o dom é importante, não. Eu sou pentecostal, eu gosto do fogo. Nós somos assembleanos e somos pentecostal. Mas isso é resultado. A vida cristã verdadeira, nós precisamos deixar o Espírito Santo cultivar em nós o fruto do Espírito. Crentes de caráter, parecidos com Cristo. Outra característica, rápido, sinceridade, irmãos. O crente que tem a fidelidade, que gera o fruto do Espírito da fidelidade, ele tem a sinceridade, irmãos. A sinceridade, aí, a raiz da palavra dela, ela tem dois nascimentos aí. Uns vão dizer que nos tempos antigos, aí nos tempos até da Grécia, ou até mais antigo, era muito comum você vender vasos de barro, vasos de todos os tamanhos, e carregar nas carroças até o mercado para vender. Só que nesse trajeto, rachavam os vasos. E aí, quando chegava lá, para maquiar, passava uma cera só pelo lado de fora e dava uma pintada nesse vaso. Mas por dentro, ele estava rachado. Os compradores, que às vezes já sabiam dessa prática, quando eles iam comprar, eles perguntavam, esse vaso é com cera ou sem cera? E daí é que dizem que é a origem da palavra sinceridade. Ou seja, é certo, é original, ou você está tentando me vender gato por lebre? A sinceridade é isso, é sem cera. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que você é de fato por fora é o reflexo do que você é por dentro. Sinceridade. Irmãos, e sinceridade é algo que Deus leva muito a sério. Tanto é que em um dado momento, vai dizer a palavra de Deus, em Gênesis 20, que um rei, Abimeleque, vai passar ali ao lado de Abraão e vai perguntar, quem é essa aí que está do teu lado? Abraão vai dizer, é minha irmã. Porque Abraão já tinha dito para Sara, olha, se alguém lhe perguntar, você é muito bonita, Sara. Se alguém, a gente está em terra diferente, não está na nossa terra. Se alguém te perguntar se você é minha esposa, você fala que não é, você fala que é minha irmã. Porque se você falar que é minha esposa, eles podem tentar me matar para tentar pegar você. Então ele vai falar para Abimeleque, não, essa aqui é minha irmã. Então o rei Abimeleque vai levar Sara como sua esposa. E ali vai dizer então que ele se dorme, deita, se preparando, né, talvez preparando as forças para de noite ter as núpcias com Sara. E no momento que ele está dormindo, Deus vai aparecer em sonho para o rei Abimeleque. E vai falar o seguinte, rei Abimeleque, você
larga agora essa mulher, porque ela é casada. Se você não fizer isso, eu mato você e eu mato todos os homens do seu reino. O rei Abimeleque vai falar o seguinte: mas Deus, eu peguei ela, mas ela me disse que era irmã dele, e ele disse que era irmã dela. Tu sabes da minha sinceridade do coração. Então Deus vai dizer para ele: eu bem sei da sinceridade do teu coração, e por conta disso, eu não deixei que você toque ela. A sinceridade, irmão, salvou aquele rei. Deus leva a sério a sinceridade. O crente que tem a fidelidade como fruto do Espírito, então ele é sincero, ele é leal nos seus relacionamentos, no seu casamento, nos relacionamentos hierárquicos, com os seus chefes, com os seus subalternos. Ele é sincero nas suas amizades, não tem amizade por interesse, não tem amizade para ganhar algo em troca, ele não tem amizade por causa de um toma lá da cá, ele é sincero, irmãos. Ele gera o fruto do Espírito. E aí, de mais exemplo de sinceridade, nós temos Jó. Porque Jó, justamente ali, vai dizer a palavra de Deus que era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Reto e íntegro tem esse sentido. O reto quer dizer aquilo que você é em público, aquilo que todo mundo enxerga. Mas íntegro é a sua essência, aquilo que ninguém está vendo. Quando você está no seu quarto, de joelho dobrado, somente você e Deus, você conserva a sua sinceridade, a sua integridade. Aleluia. Isso é que gera o fruto do Espírito. Outra característica, irmãos, e já avançando para a gente terminar, nós temos a ceia. A fidelidade também. Quem tem a fidelidade como característica, irmãos, ele vai dar testemunho e vai levar outras pessoas a Cristo. Quando você tem a fidelidade, quando você tem o fruto do Espírito em você, o teu testemunho, irmãos, você é cópia do original, você é a luz, você está sendo sal, você está sendo fiel, fidedigno àquele que é o original. Então as pessoas têm que ver Cristo em você. É o testemunho. Quem é fiel vai olhar para você e vai saber que há algo diferente, irmãos. A questão hoje é que às vezes tem muitos lugares no trabalho que a pessoa não sabe que o camarada é crente, que a pessoa é crente. Irmãos, e não se engane não, outras religiões, outros lugares têm orgulho disso. Hoje em dia, algo que não acontecia antigamente, você vê muitos jovens, muitos adolescentes, dentro das repartições, dentro de escola, dentro de onde eles trabalham, fazendo as iniciações lá das religiões de matrizes africanas, andando todo de branco, andando de cabeça raspada, porque é o dia, é a semana do lado que eles têm que fazer, e eles andam aquilo com orgulho na rua. Você quase não vê antigamente, hoje você anda com orgulho. E tem crente se escondendo, irmãos. Tem crente que não dá o testemunho. Nós temos que levar a Cristo, irmãos, seja com palavras ou seja com ações. Uma frase que a gente escuta há muito tempo, mas é válida repetir sempre. Pregue, irmãos, por onde você for, pregue a palavra de Deus. Se for necessário, use palavras. Em outras palavras, por onde você for, a sua vida vai ser uma pregação. Se for preciso abrir a boca, você abra. Mas o seu viver já vai anunciar Cristo. Aleluia. Às vezes dentro da tua casa, você tem um marido que não é crente, você tem um filho que está nas drogas, você tem um problema lá, você tem uma situação, e às vezes você quer ganhar na força do teu braço, às vezes você quer ganhar discutindo, você quer ganhar agredindo, você quer ganhar ali falando todo dia, enchendo o saco. O Espírito Santo está dizendo, não pregue, não precisa você agredir com palavras. Viva Deus dentro da tua casa. Essa pessoa vai entender, ela vai ver, ela está diferente, ela está agindo diferente, eu não estou entendendo. Ela ficava brigando, ficava enchendo o saco, agora não está, sei lá, alguma coisa. Peraí, o que está acontecendo? É o Deus que você serve. Essa pessoa vai começar a ser impactada pela luz que irradia dentro de você. Aleluia. Deus quer fazer mudanças no teu lar, Deus quer fazer mudanças no teu casamento, e você é o instrumento. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Você é o instrumento de transformação na sua casa, no seu lar. Aleluia. E por último, irmãos, também, característica, que nós falamos no começo, mas repetimos no final, fé em Deus. A fidelidade também está linkada com a fé em Deus. Porque se a fidelidade é a mesma raiz,
a fidelidade, ela é a fé em prática. Então, se nós temos fidelidade, automaticamente nós temos que ter, irmãos, a fé em Deus. E o exemplo que eu deixo aqui para a igreja, irmãos, repetindo, é o próprio exemplo de Jó, irmãos, que vai dizer a palavra de Deus que Deus permite que a vida dele seja tocada e Satanás então toca nos seus bens, leva todos os seus bens. Satanás usa os caldeus, usa os sabeus e leva tudo que ele tinha. E lembrando que Jó, irmãos, era o mais rico, vai dizer o texto, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 1. Ele era o mais rico do Oriente. Imagina um bilionário hoje, um trilionário hoje, era Jó. Ele vai perder tudo da noite para o dia, irmãos. Ele não vai ter nada, nem um pingo daquilo. Além disso, Satanás vai levar os seus filhos, vai soprar um vento, vai cair, todos os 10 filhos dele estavam reunidos na casa do mais velho, vai soprar um vento, vai cair, vai matar os 10 filhos. No mesmo dia, Jó perde toda a sua riqueza, perde tudo que ele possuía e perde os seus 10 filhos, que ele era um pai zeloso, ele fazia sacrifício pelos filhos, ele ensinava a palavra pelos filhos, admoestava, então ele tinha um carinho, tinha um amor, tinha um zelo pelos filhos. Tudo isso ele vai perder em um dia. Vai dizer, depois disso, irmãos, você acha que é pouco? Ele vai perder o quê? A sua saúde, vai tocar na sua saúde. Ele vai começar a nascer chagas, vai nascer pus, e vai dizer o texto que ele vai começar a morder aquele pus, tentando se aliviar. Ele vai pegar um caco e vai começar a se coçar, tentando aliviar. Ele vai ficando magro, magrérrimo, as suas costelas começam a perfurar o seu lado, de tão magro que ele vai ficando, de tão ruim que ele vai ficando. Ele perde toda a sua saúde, a ponto da sua esposa olhar para ele e falar, meu Deus do céu, tu ainda está vivo, amaldiçoa esse Deus e morre. No momento que ele precisava de ajuda, de apoio, inclusive a sua esposa o abandonou, irmãos. E não sendo pior que isso, chegam os amigos, ficam do lado dele no primeiro momento, mas depois os amigos começam a acusá-lo. Os amigos vão dizer que ele está assim porque ele roubou dos órfãos e das viúvas. Vai dizer que ele está assim porque ele era louco. Vai dizer que ele é assim porque ele fazia maldades, porque ele enriqueceu ilicitamente, porque ele era corrupto. Eles vão esmagar, eles vão começar a falar coisas terríveis para Jó, irmãos. Vão esmagar ele dentro daquele momento que ele estava, irmãos. Jó, então, ele fica no fundo do poço. Jó, então, ele não tem nada. Jó, então, ele está completamente esmagado, completamente triturado, completamente moído, no fundo do poço, irmãos. Mas quando estamos no fundo do poço, irmãos, só tem uma direção para a gente olhar. A gente só tem para o alto para olhar. A gente só tem para cima para olhar. A gente só tem a Deus para olhar. E naquele momento, então, no capítulo 19 de Jó, então vai dizer que ele dá um brado naquele momento de esperança. E ele vai dizer o quê? Quando era para ele negar, quando a gente esperava que talvez ele fosse falar mal de Deus, que ele fosse amaldiçoar a Deus, que ele fosse pecar contra Deus, que ele fosse maldizer o nome de Deus, num raio de esperança, ele vai dizer assim, mas eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará e eu o verei, ainda que não seja em pele, na minha carne, eu o verei. É fé, irmãos. Aleluia. Quem gera fidelidade tem fé em Deus, irmãos. E que o Espírito Santo possa continuar trabalhando em nós. Que cada série, que cada gomo que nós venhamos, nós nos deixemos ser trabalhados pelo Espírito. Como bem foi falado aqui já nas outras semanas, é cultivado, irmãos. Então dá trabalho, tem que tirar, tem que arar a terra, tem que abrir, tem que jogar água. É cultivado, mas se permita cada dia mais ser trabalhado pelo Senhor. Para que nós venhamos a brilhar, brilhar, brilhar e um dia chegarmos à estatura de varão perfeito. Amém? Que Deus abençoe e o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Só. Sim.